Então, finalmente, trailer de Ahsoka lançou. Finalmente a gente vai ver, né? Viu a tripulação Ghost em live action, a maioria que a gente não tinha visto antes. A gente viu muitas referências a Rebels. A gente sabe que é uma continuação da história da Ahsoka em Rebels, da história da própria tripulação da Ghost, tá bom? E dos espectros lá da tripulação de Rebels. Então, eu tô muito empolgado. Eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui alguns detalhes que eu percebi no trailer, algumas teorias, algumas especulações. Não vou entrar muito em detalhe de rumor, tá bom? Na verdade, não vou entrar em detalhe de rumor nenhum. Eu não vou entrar em vazamento, nessa questão toda. Então, se você quiser, você pode complementar um pouquinho o pensamento com o que eu tenho, né? E que você tem, se você ler algum vazamento e tal. Mas a experiência aqui é deixar tudo conforme a gente está vendo no trailer e para não estragar a experiência de ninguém que não queira, né, receber essas informações que já foram vazadas, tá bom? Então, bora começar cronologicamente aqui pelo trailer, tá bom? Mas primeiro, roda a vinheta. E lembrando, tá? Antes de eu jogar os detalhes aqui, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, obviamente, para dizer que você tá curtindo o trabalho, tá bom? Então, bora lá. Bom, a primeira coisa é que a gente vê o templo, tá bom? O templo que a Ahsoka tá andando, ou ruínas de um templo, mas a gente já viu esse templo, curiosamente, nas fotos promocionais, que foi a primeira foto promocional lançada da série da Ahsoka, oficialmente pra gente. Então é aquele negócio, eles estão dando uma ênfase muito grande em supostamente um templo, né? A gente vê que tem um combate da Ahsoka lá contra alguma coisa e alguns inimigos, e a gente não sabe exatamente o que é que ela está fazendo ali, se ela está procurando informações sobre o Ezra, se ela está em uma jornada espiritual, né, de conhecimento, porque a gente sabe que, embora a série da Ahsoka seja tecnicamente uma continuação da história de Star Wars Rebels, com a busca pelo Thrawn, a busca pelo Ezra, além disso também a gente tem que ter um pouco daquela introspecção da Ahsoka em dizer assim, tipo, tá bom, beleza, como é que a Ahsoka ela sai da pessoa que ela viu o Império nascer, o Império cair, e ela viu a ascensão e queda também do seu mestre Anakin Skywalker, né? Como Darth Vader e eventualmente seu retorno como Anakin Skywalker no final. E ela também tem que buscar a Academia do Luke, ela tem que ter um momento de jornada, uma jornada para si, uma jornada que seja introspectiva e leve a reflexão, que eventualmente também, talvez, né, seja algo que culmine na reformulação da personagem, né? Na reforma da personagem dela como a Ahsoka branca, né? Como a gente viu no epílogo de Rebels lá, tá bom? E curiosamente tem umas runas lá no chão do templo que remetem muito ao local de meditação do Cal lá no jogo Jedi Fallen Order, tá? E é basicamente coisa de ruínas Elfo e por aí vai. A segunda coisa é Sabine Wren e o capacete dela, tá bom? A cena que a gente tá vendo aqui nos dá o primeiro vislumbre da Sabine Wren, né? Pelo menos oficial, no caso para quem não estava na Celebration, porque ano passado também a gente viu, né? Ou melhor, as pessoas que estiveram na Celebration viram a Sabine por aí com o cabelo mais curto também. E a Sabine é interpretada pela Natasha Liu Bordizzo, tá bom? E ela faz essa cena, ela tá fazendo a referência visual quando o Kanan, lá em Star Wars Rebels, ele corta o cabelo dele em forma de ritual, né? Eventualmente antes do que aconteceu lá em Rebels. Então aqui pode ser muito bem o momento em que a Sabine ela corta o cabelo dela, se preparando para a jornada de estar buscando o Ezra, sabe? De estar saindo da parte militar da Nova República, que a gente sabe que os espectros, né? A parte da tripulação fantasma, ela foi, a gente já viu o Zeb em The Mandalorian, agora a gente viu, né, também a Sabine com a jaqueta da Nova República, a gente vê mais depois aí pro trailer. Então a gente também vai perceber que a galera continua na força militar, no corpo militar da Nova República, mas assim agora pode ser uma transição, onde ela tá aceitando sair, né, dessa organização para buscar o Ezra em uma missão pessoal. Então pode ser um pouquinho disso também. A gente tem a introdução também de dois novos personagens que foram revelados os nomes, tá bom? Baylan Skoll e Shin. Eu não sei se tem Shin alguma coisa, mas é Baylan Skoll e Shin. Baylan, ele é interpretado pelo Ray Stevenson, tá bom? Que dublou o Mandaloriano Gar Saxon, lá em The Clone Wars e também Star Wars Rebels. Não tem muito detalhe assim oficial, mas alguém pode até complementar um pouquinho essa história, tá bom? E a quarta curiosidade aqui é Harry Chopper, tá bom? A curiosidade, na verdade, é que a Mary Elizabeth Winstead, né, que era intérprete da Hera, confirmada agora, ela é esposa do Ewan McGregor, né, que faz o Obi-Wan Kenobi. E além disso, a gente confunde, né, muita gente dizendo que é a primeira aparição do Chopper, mas o Chopper já apareceu lá em Rogue One, tá bom? Lá de fundinho na base rebelde, tá bom? Essa galera aí pra Scarif. Então, e tem até um comunicado
pela General Syndulla lá, né? Então, Rogue One foi a primeira aparição, né? Na verdade, Chopper foi o primeiro cara, foi a primeira integrante do Esquadrão Fênix que se juntou ao live action, né? E bora lá, a chegada da Ahsoka em Lothal. Além de a gente ter visto, né, Lothal em live action pela primeira vez, tá lindo por sinal, a gente vê que é uma cena que rima visualmente ou até parece ser igual, né, do final de Star Wars Rebels. Mas o detalhe aqui é que Sabine, ela ainda tá com cabelo longo. Lembra que quando a Ahsoka ela foi buscar a Sabine no final do Rebels, ela já tinha cortado o cabelo e tudo. Então elas ainda vão se encontrar uma próxima vez. Ali é basicamente ela se encontrando da primeira vez depois que a Ahsoka ela saiu de eventos galácticos, né? Assim, sumiu lá na segunda temporada e tal, né? Que foi quando teve o Mundo Entre Mundos, e aí, obviamente, só o Ezra se reencontrou lá na quarta temporada com a Ahsoka, mas depois disso, né, a Ahsoka só tinha se encontrado com os membros do Esquadrão Fênix lá na segunda temporada. Então, realmente faz muito mais tempo do que ter encontrado o Ezra. Então, basicamente, assim, eu acho, né, isso aqui é mais um momento teorizando mesmo, que essa cena ela tá se passando antes do episódio de The Mandalorian, onde a Ahsoka ela vai atrás do Thrawn e por aí vai. E assim, ela tá atrás, né, da magistrada, né? E ela demanda a localização do Grão-Almirante Thrawn. Porque assim, a gente tem um pouco de time skip aí, tá? Porque assim, a gente tem a Sabine de cabelo grande, a gente tem um epílogo de Rebels, onde a Sabine não tá de cabelo grande e elas parecem não estar se encontrando pela primeira vez. E sim, ó, eu cheguei aqui, bora pra jornada, certo? E basicamente assim, o que está acontecendo aqui? A gente sabe também que Grogu treinou com o Luke, pela informação de Jon Favreau, por aproximadamente 2 anos. Então, basicamente, a gente tem esse período entre The Mandalorian. A Ahsoka ela tá buscando uma informação mais concreta, porque acho que a Sabine ela não sairia em uma busca e dizer assim, por mais que ela tenha toda a relação com Ezra e tal, ela não sairia em uma busca cega e ela desejaria mais informações sobre o paradeiro do Ezra antes de embarcar em uma jornada. Então talvez seja isso, talvez a Ahsoka ela fale, ó, algumas coisas mudaram, talvez ela esteja sentindo um pouco da presença talvez do Grão-Almirante Thrawn. Ela vai atrás dessa magistrada, como a gente vê em The Mandalorian, ela obtém as informações do Thrawn e ela vem compilando informações até chegar o momento que ela retorna para Lothal para embarcar na jornada pela procura do Ezra, né? E também com uma Ahsoka branca, né? Lá no final de Rebels. E Mon Mothma e os senadores. Bom, todo mundo conhece a Mon Mothma, que tá mais similar a Andor do que Retorno de Jedi, não ironicamente, mas tudo bem. Mas ali do lado esquerdo dela, ou do lado direito da gente, é o senador Hamato Shiono, que é pai do protagonista Kazuda Shiono, da animação Star Wars Resistance. E Hamato, ele fortemente se opõe à resistência, que será formada anos mais tarde. E a gente tem o Thrawn, nosso vislumbre definitivamente lindíssimo do Thrawn, é claro. A gente só viu a parte de trás da cabeça, é claro, mas tá rolando Celebration e a gente foi confirmado que Lars Mikkelsen, né, que deu a voz dele em Rebels, ele tá voltando para interpretar o personagem live action, tá bom? E curiosamente, Lars, ele é irmão de Mads Mikkelsen, né, que também teve um papel em Star Wars lá como Galen Erso, né, lá em Rogue One, né, o cara que é responsável pela construção e engenharia da Estrela da Morte, né? E aqui tá uma coisa importante, porque Baylan Skoll e Shin, eles parecem estar, assim, pelo que indica os trailers e tal, parece estar ao menos associado um pouco com o Thrawn, né, pelo que indicam as coisas. Então, a gente lembra que lá do Legends, por exemplo, o Thrawn, ele já tinha uma agenda própria, né, com o próprio o Joruh Sabaoth, que é um cara um mestre Jedi que morreu antigamente, e Palpatine basicamente pegou o DNA dele e clonou ele. E o Joruh, ele é um cara que ficou loucão, usuário do lado sombrio e tal. E ele foi uma peça essencial para tentar combater a Nova República na campanha Thrawn. Então, basicamente, era como se fosse um antítese ao herói da Nova República, que era Luke Skywalker. Então, ele era um cara que precisa usar a força para dominar o que o Thrawn não compreendia exatamente, que era a força. Então, não é novidade, ele tá trabalhando com gente sensitiva à força, né? E a gente lembra também que o Thrawn, ele nunca foi um cara que queria ver o Império ter sucesso, né? Porque, assim, a gente sabe que ele entrou em assuntos galácticos depois que ele se propôs, né, a espionar o Império pela Senícia X. Então, ele tem uma agenda própria nesse meio. Ele não é exatamente um oficial do Império, né, e tudo. Então, assim, faz muito sentido ele não voltar para os rankings do Império depois que ele volta, né, depois do sumiço dele lá em Rebels, porque ele pode até estar tentando criar um Império próprio, né? E a gente vai para a nossa próxima curiosidade a partir disso, que é a fala do herdeiro do Império, né?
embora seja uma referência ao primeiro livro da trilogia From do Legends, essa fala ela pode significar muita coisa, né? Inclusive o início da ameaça From. Porque a gente sabe agora que o Mandoverso, ele eventualmente vai culminar em um filme, né? E dirigido pelo próprio Dave Filoni. E a série da Ahsoka, como eu estava falando na estante, não exatamente é só da Ahsoka contra o From, a Ahsoka buscando o Ezra e por aí vai. E, além disso, o Almirante From, né? O Grão-Almirante From, ele é um personagem muito importante, é muito marcante, é uma figurinha carimbada de Star Wars para ser jogado na série da Ahsoka, derrotado na série da Ahsoka e encerrar o conflito aí. Então, provavelmente, a gente só tá vendo o comecinho de toda essa jornada, essa odisseia e por aí vai. E a gente vai ver, eventualmente, toda a ameaça From, tudo o que ele construiu, toda a engenharia dele sendo culminada nesse filme aí do Mandoverso, tá bom? Então, beleza, a gente também tem, obviamente, né, que o CGI do Luke tá perfeito, né? Então, tem tudo, né, daqui pra frente pra a gente ter um pouquinho assim, como se fosse uma reconstrução, né? Uma releitura do Herdeiro do Império original, da trilogia From original do Legends, e que eventualmente culmina, né, na ascensão da Primeira Ordem. E a gente tem a Morgan Elsbeth de volta, tá? Vista pela primeira vez lá no capítulo 13 de The Mandalorian, né, intitulado A Jedi. Foi dela de quem Din conseguiu a lança de Beskar, que a armeira derreteu para forjar a malha do Grogu, né? E de quem a Ahsoka também demandou a localização do From. Então, fica a dica. A gente tem uma cena no corredor também. Baylan parece que tem uma cena no corredor, reminiscente a Darth Vader. Inclusive, é uma referência visual ótima, porque as vestimentas dos soldados da Nova República é parecida, né, com as vestimentas dos soldados rebeldes. Então, fica muito parecendo aquela cena lá da Tantive 4 no final de Rogue One. E a gente tem o retorno de Jabba o Hutt também, tá? Além, desde o episódio 6 a gente não vê ele, né? Mas, a brincadeira à parte é o Ezra Bridger, tá? E o ator que é o Eman Sfandi postou no seu Twitter até brincando, falando assim que foi uma honra interpretar um holograma de um personagem tão conhecido pelos fãs. O espírito do Ezra ele já tem, né? A nossa próxima é que a Ahsoka tá lutando contra inquisidores, supostamente, né? Dá pra ver pelo design e a lâmina vermelha, ao contrário da lâmina laranja que Baylan e a Shin possuem, a Ahsoka ela tá lutando contra o que suspeita ser um inquisidor. Eu não posso confirmar 100%, não vi um símbolo do Império nem nada, e a gente também não sabe o que é que aconteceu com a Inquisição depois que o Império caiu. E a gente sabe também que não seria a primeira vez que alguém usa das vestimentas e também equipamento dos Inquisidores para fazer uma mentira, né? Porque lá, por exemplo, na HQ, o Retorno ao Castelo de Vader, a agente rebelde, a chamada Lina Graff, ela usa a roupa da quarta irmã da Inquisição para libertar o tenente Tom Hood. E a gente tem o Huyang aqui. A gente viu ele pela primeira vez na quinta temporada de The Clone Wars, e ele está presente na história do Jedi há muito tempo como construtor de sabre de luz e até instrutor um pouquinho dos Younglings depois do The Gathering, né? Daquele ritual lá de passagem que os Younglings eles vão atrás do Cristal Kyber para o seu sabre de luz, como a gente viu lá na animação. Então ele até ajudou mesmo o próprio Mestre Yoda, né? E o Mace Windu também a construírem seu primeiro sabre de luz. Então ele está em Lothal, tá? Dá pra ver lá no fundo que ele tá em Lothal. E lembra que quem tá com o sabre de luz do Ezra agora é a Sabine, né? Então talvez ele esteja treinando ela pra lutar, né? Quando for a hora e tal. Ou aprimorando mais o treinamento. Porque lembra que lá em Rebels, Kanan também lutou contra a Sabine em uma espécie de treinamento. A Sabine também já usou o sabre de luz do Ezra. Ela também já empunhou o Darksaber. Então não seria a primeira vez que ela, né, teria em sua posse um sabre de luz e usaria isso no combate. E lembrando também que o Huyang, ele tem a voz do David Tennant, tá bom? Que é o 10º doutor do Doctor Who. E essas foram 13 curiosidades e 13 detalhes observados aqui por mim, né? Pra gente daqui da Rádio Imperial, sobre o trailer da Ahsoka, que eu tô muito, muito empolgado, tá bom? Além disso, deixa aí pra ver se eu não perdi alguma coisa, se eu não deixei de falar alguma coisa, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou ali assistir o trailer de novo, tá bom? Como diríamos aqui na Rádio Imperial, uma vida longa, Imperador. Até a próxima. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mostrar que você está curtindo o trabalho, tá bom? Fui!